Frações são tipos de números. Essa é a primeira coisa que eu preciso saber. E sendo tipos de números, elas servem, obviamente, para registrar, simbolizar uma quantidade. Certo? Só que essa quantidade não é uma quantidade que nós podemos contar com facilidade, como é o caso, por exemplo, de contar maçãs. Uma maçã, 2 maçãs, 3 maçãs, 4 maçãs. A fração, ela é um tipo de número que te ajuda a contar quantidades não inteiras. Auxilia na contagem de partes não inteiras. Então, por exemplo, você tem lá um bolinho, né? Bolinho. Você tem lá o bolinho e você divide ele em 4 partes. Vamos representar ele aqui. Ó. 4 partes iguais. Tá? Aí você pega um pedaço desse bolinho para comer. Esse pedaço que você pegou, ele é uma parte do bolo. Ele não é o bolo inteiro. Certo? Ele não é o bolo inteiro. Isso é uma coisa que eu tenho que observar. Mas, se você olhar para trás, nos números naturais, ou você tem 0 ou 1. Ele não é um bolo inteiro, mas ele também não é o 0. Ele não é um bolo inteiro, que o bolo inteiro seria os 4 pedaços. Mas ele também não é 0, porque eu estou considerando uma parte dele. Então, de que maneira eu vou indicar esse pedaço de bolo? Usando uma fraçãozinha. Nessa fração, eu vou ter que indicar que eu dividi esse bolo numa quantidade qualquer de pedaços? Não, eu dividi em 4 pedaços. Então eu coloco esse 4 embaixo. Ao mesmo tempo, eu considerei um pedaço desse bolo. Então, um pedaço de um bolo qualquer que foi dividido em 4 pedaços. Então, o teu númerozinho de cima, que eu vou chamar de numerador, ele indica o total de partes consideradas. Numerador. E o número de baixo indica o total de partes em que o inteiro foi dividido. Denominador. Certo? Como nós já vimos, esse denominador vai dar nome à fração. Então, como é que eu leio a fração? Lê-se o numerador normal, 1, e o 4, que é o meu denominador, eu leio como sendo um termo fracionário. Quarto. 1/4. Da mesma maneira, se eu pensar, por exemplo, na seguinte fração, 3/7. O que ela representa? Uma figurinha que foi dividida em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E eu considerei 3 partes dela. E eu leio 3, que é o numerador, sétimos, que é o denominador. Eu leio diferente. Então eu tenho aqui uma listinha com os denominadores. 2 é meio, 3 é terço, 4 é quarto, 5 é quintos, 6 é sexto, 7 é sétimo, 8 é oitavo. Aí 9 é nono, 10 décimo, 11 onzeavos, 12 dozeavos, 13, 14, 15, 16, tudo é avos, 20 avos, 30 avos, 40 avos, 99 avos. Quando chegar no 100, eu troco para centésimos. 101 para frente, até 999, tudo avos. 101 avos, 102 avos, 200 avos, 300 avos, 400 avos, 500 avos,
999 avos. Quando chegar no 1000, milésimos. Esses são os mais importantes. O numerador você lê normal. Os denominadores você lê conforme a tabela de números fracionários. Nós vamos falar agora sobre tipos de fração. E nós temos basicamente 3 tipos de frações. A primeira delas são as próprias. O que são frações próprias? São aquelas que representam quantidades entre 0 e 1. Tá? Então é bem importante esse detalhe. Representam quantidades entre 0 e 1. Maiores do que o 0, menores do que o inteiro. Consequência. Dá uma ajeitada aqui. Consequência. O numerador, ele é menor do que o denominador. Então dá uma olhada aqui no exemplo que eu fiz. Eu representei aqui o 2/5. Claro que eu fiz errado, né? Eu tinha que pegar um inteiro e dividir em 5 partes e considerar 2. Eu dividi uma a mais que eu rabisquei aqui de preto. Então não conta, vai contar só a pintura de azul. Certo? Então dá uma olhada. Bom, repare que o numerador é menor do que o denominador e, por consequência, a minha fração, a parte pintada, vai ser menor do que o inteiro. Então é por isso que eu chamo de fração própria. As frações impróprias são aquelas que representam quantidades maiores do que 1. Elas são maiores do que 1. E qual que é a consequência disso? O numerador é maior que o denominador. Sempre, sempre. Então olha só. 5/3. O numerador é maior que o denominador. O que isso significa? Que eu não vou vencer a quantidade desenhando só um inteiro. Eu vou precisar de mais um. E esse inteiro tem que estar dividido na mesma quantidade de partes. Então eu tenho 2 barras inteiras divididas em 3 pedaços. E desses 6 pedaços que eu tenho, eu vou considerar 5. Outra maneira de você representar a fração imprópria é você usar um número misto. Mistura a parte inteira e fração. Então você consegue ver aqui, ó, 1 inteiro mais 2 terços. Então a gente lê assim, 1 inteiro e 2 terços. Número misto, ou forma mista. Por fim, as frações aparentes são aquelas frações que representam números naturais. Elas parecem frações, mas são na verdade números naturais. Para isso, o numerador vai ser múltiplo do denominador. Então eu peguei aqui 16/4, representei por desenho, 4 inteiros, 1 inteiro dividido em 4 partes, 1 inteiro dividido em 4 partes, 1 inteiro dividido em 4 partes, 1 inteiro dividido em 4 partes. Tem ao todo 16 pedaços, eu considerei os 16. Olhando pela forma mista, só vou ter 4 inteiros preenchidos, não vai sobrar fração nenhuma. Então esse 16/4 representa o 4. Ao mesmo tempo, se você for dividir 16 por 4, você acha o 4 normalmente. Então se dá para dividir o de cima pelo de baixo, você tem uma fração aparente.